tem nos concedido nesta noite. Nós fizemos uma leitura por demais conhecida de todos os irmãos, que trata de 2 episódios na vida da Igreja do Senhor. O primeiro episódio fala de uma ordem de Deus. E o segundo episódio fala do resultado da obediência daquela ordem. Há uma diferença muito grande de conduta, de perfil da igreja de Atos capítulo 1 para a igreja de Atos capítulo de número 3. No capítulo 1 tem uma igreja que está nascendo, mas que ainda não teve a experiência do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 é a igreja que obedeceu e permaneceu em Jerusalém e vive a experiência da descida do Espírito Santo. E o capítulo 3 vai apresentar uma igreja que já está atuando para o propósito pelo qual ela foi chamada. Quando olhamos para o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, nós iremos perceber algumas coisas na igreja. A Bíblia diz que Jesus está discursando, Jesus está pregando, é a sua primeira reunião com a igreja e a sua última reunião antes dele subir ao céu. E Jesus está falando de um assunto altamente espiritual. O assunto de Jesus era, e está escrito em Atos capítulo de número 1, versículo 5. Jesus estava dizendo que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois dessas coisas. Enquanto Jesus está falando sobre isso, de repente, alguém interrompe Jesus durante a pregação e faz uma pergunta. Jesus está falando de batismo com o Espírito Santo. Jesus está falando de poder de Deus, unção de Deus, e alguém o interrompe querendo fazer uma pergunta. E essa pergunta é feita em Atos capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Alguém pergunta para Jesus: tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E a Bíblia diz que Jesus está falando de batismo com o Espírito Santo, e alguém para Jesus para fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com espiritualidade. Afinal de contas, esta pergunta era uma pergunta política. Jesus está falando de coisa espiritual, e os irmãos de Atos capítulo 1 são capazes de interromper assuntos espirituais para introduzir assuntos terrenos, assuntos passageiros. A Bíblia diz que Jesus não deu importância. Jesus respondeu a eles em Atos capítulo de número 1, versículo de número 7. Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele continua, o versículo de número 8, ele volta para o assunto que é de interesse dele. Ele diz: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. A igreja em Atos capítulo 1 ainda não tinha uma compreensão
plena do que Deus tinha para realizar na vida deles. E por eles não terem essa compreensão plena, aí interrompe Jesus, que está falando de algo extremamente superior, para perguntar por algo extremamente inferior. A igreja de Atos capítulo 1 não para por aí. Eles se preocupavam acerca de quem ficaria no lugar de Judas Iscariotes. Eles querem saber quem ia ficar no lugar de Judas Iscariotes como apóstolo. Mas a igreja, antes da experiência do derramamento do Espírito Santo, é assim. É uma igreja que não é cheia, a igreja que não é cheia do Espírito Santo de Deus, supervaloriza tempo e supervaloriza o tempo que está dentro da igreja em detrimento às questões mais importantes. Tem gente, irmãos, que tem tempo na igreja, mas não tem disposição. Tem gente que tem tempo na igreja, mas não tem entrega. Não se assuste se Jesus começar a salvar hoje e amanhã começar a substituir gente que tem tempo de crente, mas não tem entrega. Tem tempo de crente, mas não tem disposição. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tempo de crente é uma bênção, irmãos. Tempo de crente é uma maravilha. Eu tenho 34 anos de idade e 34 anos de crente. Nunca fui para o mundo, graças a Deus. Fui criado aqui nessa igreja. Brinquei aí nesses bancos e estou aqui dentro até hoje. Tempo de igreja é maravilhoso, mas o que o povo de Deus está interessado hoje não é de tempo. O povo de Deus está interessado se você é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós queremos saber, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 6, que quando vai separar os diáconos para servir, eles não perguntam se tem muito tempo. A Bíblia diz que tem que ser homens de boa reputação e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu venho da parte de Deus para dizer para você aqui esta noite, não importa se tu tem 50, 40 anos aqui dentro, ou se tu aceitasse a Jesus ontem, Jesus está dizendo, tem boa reputação, quer ser cheio, então eu conto contigo. Glória a Deus. Eu não vim aqui desprezar tempo que você tem de crente. Tempo da igreja é maravilhoso, mas eu quero dizer que se não for cheio do Espírito Santo, não adianta ter 100 anos aqui dentro. Se não tiver boa reputação, não adianta ter 50 anos de carteirinha. A igreja que passa pelo Pentecoste quer homens cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja que passa por Pentecostes quer mulheres cheias do Espírito Santo. A campanha evangelizadora quer dirigente cheio do Espírito Santo. A campanha evangelizadora quer adjunto cheio do Espírito Santo. Toca no teu irmão e diga assim, o que a gente precisa é ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas a igreja de Atos capítulo 1 era uma igreja que pensava, se precisamos de alguém para colocar no lugar de Judas, precisa ser alguém que esteja conosco desde o batismo de Jesus até agora. Aí aparece 2. E aí como é que eles fazem para escolher entre os 2? Tem José e tem Matias. Aí alguém diz assim, vamos lançar sorte. Escolheram por sorte
sorte, mas a Bíblia diz que foi a última vez que os apóstolos lançaram sorte. Depois que passaram por Pentecoste, a decisão não é mais por sorte, a decisão mais não é de forma aleatória. Agora, toda decisão importante não se lançava mais sorte e não perguntava a ninguém, porque algumas coisas, irmãos, acontecem aqui na igreja e a tua opinião não será consultada. Por quê? Porque a igreja não vive de opinião de membro, igreja não precisa de opinião de membro, pastor não precisa perguntar de um a um o que é que vocês estão achando, qual é o que vocês pensam. A igreja que passou pelo Pentecoste entende que pareceu bem a quem? Ao pastor? Não. A quem? À igreja? Não. Ao Espírito Santo de Deus. Depois de Pentecoste, quem coloca é o Espírito Santo de Deus. Depois de Pentecoste, quem coloca, quem bota e quem tira, quem comanda é o Espírito Santo de Deus. Igreja não é democracia, aonde o povo manda. Igreja também não é ditadura, aonde o homem manda. Igreja é teocracia. Quem manda é Deus, quem domina é Deus, quem age é Deus. Se pareceu bem ao Espírito Santo, quem quiser concordar, concorda. Se pareceu bem ao Espírito Santo, quem quiser discordar, discorda. Mas a ordem vem do Espírito Santo de Deus. Os assuntos comunitários, os assuntos sociais, os assuntos políticos, não interrompe um culto para Deus. Glória ao nome de Jesus. Ainda bem que gente que acabou de chegar, como eu, pode ser cheio do Espírito Santo e usado por Deus também. Quem dirige esta igreja não é a opinião de A, nem a opinião de B. Quem rege a igreja é o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo de número 2 diz que eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, e de repente veio como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, mas ninguém dizia: eu tenho uma língua sobre mim. Alguém tinha que falar para o outro: tem uma língua como que de fogo sobre você. Mas o outro olhava e dizia: mas você também tem língua de fogo sobre a tua cabeça. A igreja de Pentecostes não se louva. A igreja de Pentecostes não diz: eu tenho. Ele olha para o outro e reconhece: você tem. O que Deus me deu, eu não preciso dizer. O outro vê em mim. Eu sei que tenho, porque você olha para mim e diz: você tem. E você sabe que tem, porque eu olho e digo para você: você tem. A igreja de Pentecostes não diz: eu sou grande, eu expulso demônio, eu tenho poder. Não. A igreja de Pentecostes fica pedindo, dizendo: manda Jesus, manda Jesus, manda Jesus, manda Jesus. E quando ele manda, todos percebem: tem língua como que de fogo na tua cabeça. Eu vejo sobre você: tem língua como que de fogo sobre a tua cabeça. A igreja passou pela fase de Atos capítulo 1, sem ainda o derramamento do Espírito, mas passaram pelo dia de Pentecostes. Obedeceram a ordem de ficar em Jerusalém
E por eles terem obedecido, ficarem em Jerusalém, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Desobediente pode até fazer movimento, mas não é cheio do Espírito Santo. Só pode ser cheio do Espírito Santo quem obedece, quem é submisso, quem anda na linha. Porque o Espírito Santo, ele é santo e ele não pode abraçar desobediente, ele não pode abraçar rebelde, ele não pode abraçar insubmisso. Tem que obedecer. Quer o Espírito Santo, tem que ficar em Jerusalém. Quer o Espírito Santo, vai ter que ficar, vai ter que obedecer. Depois que obedecer, tem língua como que de fogo sobre a tua cabeça. Aí agora, Atos capítulo de número 3, já vemos o resultado da obediência de permanecer em Jerusalém. Atos capítulo 3, versículo de número 1, a Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Quem era Pedro e João? Dois crentes que haviam permanecido em Jerusalém e havia sido cheio do Espírito Santo. Agora, eles vão ao templo, a hora nona, aproximadamente, às 3 horas da tarde, para o momento mais importante do culto, que precedia o sacrifício da tarde. Eles permaneceram em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 3, eles se levantam e vai para onde? Vai para o lugar de culto. Eles vão para onde? Eles vão para o templo. E se você pensa que o lugar onde você cultua, o lugar que você adora, o lugar que você congrega tem problema, tem defeito, não queira saber como estava o templo naquela época. Mas a Bíblia diz que o templo tinha problema, o templo tinha dificuldade, mas Pedro e João, que permaneceram em Jerusalém e receberam o revestimento do Espírito Santo, não abriram uma sala de oração exclusiva para eles. Afinal de contas, eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que eles foram para o templo, mesmo sabendo que naquele lugar tinha problemas, que naquele lugar tinha dificuldade. No templo tem problema, sim ou não? Lá naquele templo daquela época tinha suborno. Lá no templo daquela época tinha corrupção. Lá no templo daquela época tinha perseguição. Mas a Bíblia diz que eles se levantaram e foram para o templo. Olha para o teu irmão e diga assim: tem problema aqui? Responda. Tem problema aqui, sim ou não? Tem dificuldade aqui, tem ou não? Aqui tem problema, aqui tem dificuldade, tem. Mas aqui também tem Deus, que é maior do que problema, que é maior do que dificuldade, que é maior do que as adversidades. Então, se tem Deus, o problema fica para o lado. Eu quero é Deus. Se tem Deus, as dificuldades ficam para o lado. Eu quero é Deus. Quem permanece em Jerusalém não forma uma panelinha particular. Quem permanece em Jerusalém olha para o lugar de culto e sabe: lá tem problema, lá tem gente errada, mas lá no templo tem Deus. Viesse aqui olhar para mim, que sou cheio de problema, ou viesse aqui olhar para Deus? Aleluia. Dá para tocar no teu irmão e dizer: tem problema, mas por Deus dá para suportar. Aleluia.
Aleluia. Desmanche os seus planos. Por Deus, dá para continuar. Quem está indo? Pedro e João. Pedro e João não faziam muitas atividades juntas. Eles sempre apareciam na companhia de outros. E quando momentos de particularidade, aparecia Tiago. Em alguns momentos, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Nesse formato, Pedro e João, nós vemos poucas vezes na Bíblia Sagrada. Uma vez que aconteceu isso, de Pedro e João estar juntos, foi um dia que Jesus decidiu comer a Páscoa com os seus discípulos. Aí Jesus precisava de alguém para organizar o ambiente, comprar os pães, deixar tudo organizado. E quem foram os responsáveis pela organização? Diga comigo, Pedro e João. Agora, em Atos capítulo número 3, Jesus vai começar um tempo novo. E que tempo é esse? Tempo de milagres, tempo de maravilhas. E quem é que vai presenciar o primeiro milagre que vai marcar a igreja? Diga comigo, Pedro e João. Deixa eu dizer algumas verdades que o Espírito Santo me concede esta noite. Sabe quem vai estar ao seu lado na hora que você começar a viver os grandes milagres que Deus tem para fazer na tua vida? Quem esteve do seu lado nos dias do teu serviço espiritual. Fuja de gente que tenta atrapalhar o teu serviço espiritual. Porque quem se opõe ao serviço que praticamos não poderá estar do nosso lado no tempo em que viveremos os milagres. É aquele que arrasta a cadeira no final do culto com você. É aquele que fica do seu lado no sol, na chuva, dizendo, está difícil, está espinhoso, mas não para não, Deus tem mais, não para não, Deus tem coisa grande para você. Essa pessoa vai estar do seu lado, quando Jeová decidir, é hoje que você vai viver milagre. Eu era jovem aqui nessa igreja, solteiro, porque jovem ainda sou, não é, irmã Rosa e irmã Sandra? Glória a Deus. E um dia desempregado, sem dinheiro para nada, nem para passagem, eu e o pastor Manassés, ele estava afogando. E ele ligou para mim e disse, vamos para o ciclo de oração hoje. Mas era aquele dia que eu estava meio que desanimado. E eu disse, vamos, agora eu estou sem passagem. Ele disse, vem andando, varão. Aí eu saí de Maranguapium, fui para Forno de Cal, encontrei com ele. E de lá a gente foi para Tabajara 1. E no caminho eu dizia assim para ele, varão, tu está bem, tu já está trabalhando. Mas eu, varão, nem emprego tenho. Eu acho que esse negócio não vai dar para mim não. E ele dizendo, calma, varão, Deus tem coisa na tua vida. Deus vai fazer, não recua não. A gente foi para aquele ciclo de oração. Jeová falou poderosamente, coisa do céu. Os anos passaram. Aleluia. E um dia, pastor Zé Carlos, eu estava aqui sendo consagrado a evangelista da igreja. E quando eu estava aqui de joelho dobrado, sendo consagrado a evangelista, alguém puxou a minha calça. Quando eu olhei para o lado, era o pastor Manassés, que também estava sendo consagrado a evangelista. E ele olhou para mim e disse assim, valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena? Ei, meu irmão, minha irmã, fuja de gente que te desmotiva. Fuja de gente que semeia no seu coração que você não deve servir a sua igreja, nem a sua liderança. Fuja de gente que diz, isso aí que você está fazendo é pouco demais. Fuja de gente que coloca coisa na sua cabeça. Nessa igreja só você faz. Nessa igreja você está sendo explorado. Aquele que não concorda com o trabalho que eu faço,
não estará do meu lado para ver os frutos que eu vou colher. Tu não entendeu, eu vou dizer de novo. Tá difícil, mas vai ter fruto. Tá difícil, mas vai ter colheita. Tá deserto, mas vai ter colheita. Vai ter colheita. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje alguém pode não acreditar, mas amanhã... Aleluia! Seja alguém aqui hoje que olha para o seu irmão e diga assim para ele: vai, 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 vai. Não olha para o lado, continua. Não olha para a esquerda, continua. Vai, porque eu sou boca de Deus aqui esta noite para te dizer: vai valer a pena, vai valer a pena. Mas vamos concluir. Lá na Porta Formosa, tinha um homem lá, aleijado, não podia andar. E ele era posto à porta do templo todo dia por alguém para mendigar. Tudo que aquele homem sabe de culto é: vou lá mendigar. Tudo que ele sabe de Porta Formosa é o lugar para mendigar. Quando alguém fala de culto para ele, ele lembra: é o lugar onde eu peço. Quando alguém fala de oração para ele, ele lembra: lugar de pedir. Quando alguém fala de igreja para ele, ele lembra: lugar de pedir. Ele foi treinado a ir só para pedir. A minha oração é que você não tenha vindo aqui só para pedir. Igreja é culto. Culto é adorar. E tudo aqui, tudo aqui é movido por adoração. Nós não viemos aqui apenas pedir. Nosso principal motivo de estar aqui é adorar, exaltar, engrandecer aquele que é digno. Pedro e João vinham entrando, e aquele homem começou a pedir: me dá uma esmola, me dá esmola. A ideia é que ele fazia isso sem parar. Me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. E quando aquilo vira algo costumeiro, as pessoas param de dar atenção àquilo que você pede. Aquele homem falava de forma tão repetitiva que a sua situação não trazia mais impacto a ninguém. As pessoas passavam por ali e não se sentiam impactadas por aquela situação daquele homem. Era mais da mesma coisa. Se você quer, de fato, impactar a comunidade em que você vive, a igreja que você congrega, você vai ter que aprender a falar menos. Para quando você abrir a boca, a sua voz ser ouvida. Mas a Bíblia diz que aquele homem ficava naquela mesma história. Me dá esmola, me dá esmola. E as pessoas passam sem dar nenhum valor. Não olham para ele. Mas de repente, quem é que vem chegando? Pedro e João. Aqueles que permaneceram em Jerusalém. Aqueles que foram revestidos do Espírito Santo. Quando eles chegam, e aquele homem está dizendo: me dá uma esmola. Eles diz a Bíblia, fitando os olhos nele. A
Atos capítulo 1, versículo de número 10, é a mesma palavra que está no capítulo de número 3, fitando os olhos. Só que em Atos capítulo 1, versículo de número 10, é a subida de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que estavam presenciando a subida de Jesus, fitaram os olhos nos céus e viram Jesus subindo. Agora, no capítulo 3, eles vão fitar os olhos, mas não é mais em Jesus. Agora, eles vão fitar os olhos no paralítico. Porque todo aquele que olhou para o céu será capaz de olhar para aquele que está sofrendo. Quem fita os olhos aos céus não tropeça em aleijado na terra. Quem fita os olhos no céu não tropeça em sofredores na terra. Quem fita os olhos no céu não tropeça em pecadores na terra que nunca ouviram do evangelho. Quem olha para o céu, olha para quem está paralítico na porta. Quem olha para o céu, olha para o outro. Não adianta dizer que está vendo Deus. Não adianta dizer que está vendo a glória de Deus, o trono de Deus, e não olha para ninguém aqui embaixo. Não dá. Quem olha para o céu, olha para quem está padecendo aqui na terra. Fitando os olhos nele, disseram: olha para nós. Eles olharam para o céu, Atos capítulo 1, olharam para o outro, Atos capítulo 2, e capítulo 3, e receberam autoridade para dizer: agora olha para nós. Quem não permanece em Jerusalém não tem autoridade para dizer: olha para mim. Primeiro eu permaneço, primeiro eu suporto, primeiro eu obedeço, para depois eu receber a autoridade para dizer: olha para mim. Enquanto eu não permaneço, enquanto eu não obedeço, eu não tenho direito de dizer: olha para mim. Eles permaneceram em Jerusalém e daí receberam autoridade para dizer: olha para nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele disse: não temos prata nem ouro. Algumas vezes, irmãos, é melhor não ter recurso da terra, mas ter recurso do céu. Aleluia. Eles não tinham nem ouro, nem prata, mas eles olharam e disseram: mas em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de prata? Precisamos. Nós precisamos de ouro? Precisamos. Mas tem coisa que prata e ouro não é capaz de fazer. Mas o nome de Jesus é capaz. Eu não tenho ouro, mas tenho um nome. Você não tem capacidade, mas tem um nome. Você pode não ter o apoio, mas você tem um nome. Eu não tenho quem invista em mim, mas você tem um nome. O nome vai abalar o templo. O nome vai abalar a tua casa. O nome vai fazer você levantar e andar. Nunca andou, mas anda. Quando ele pronunciou, já finalizando, e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele paralítico, ele era paralítico de nascença, nunca tinha andado antes. A tendência era o quê? Levantar devagarzinho, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele creu tanto, mas creu tanto. Aleluia. Tem coisas que Deus quer fazer, mas você precisa crer. Enquanto você ficar cocheando em dois pensamentos, vai permanecer prostrado, vai permanecer prostrada. Aquele paralítico creu tanto que ao invés de andar, ele saltou. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui esta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui esta noite. E a palavra é: está na hora de você começar a crer. Está na hora de você começar a acreditar. Porque eu quero fazer você saltar.
Eu quero fazer esta campanha saltar. Eu quero fazer a tua empresa saltar. Eu quero fazer o teu ministério saltar. Jeová está aqui esta noite e está dizendo: creia, creia e se prepare para saltar. Aleluia. O caminho é de sobrenatural. O caminho não é de normalidade nem de naturalidade. O caminho é de sobrenatural. Há dois grupos aqui esta noite. O primeiro grupo é os que já foram revestidos, os que já foram cheios, os que estão tomados por Deus e estão dizendo: onde a gente chegar, onde a gente tocar, paralítico vai andar, o que está travado vai ser destravado, o que está bloqueado vai se desbloquear, o que está seco vai molhar, o que está parado vai começar a se movimentar. Mas há um segundo grupo aqui que ainda está sem entender. Será que é comigo? Será que pode acontecer comigo? Será que é comigo esta palavra? Jeová te diz: é contigo, mulher. É contigo, homem. Levanta, 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 levanta. E alguém vai dizer: não é ele, eu só via ele prostrado. Não é ela, eu só via ela prostrada. Era eu que ficava prostrada até o dia que alguém cheio do Espírito Santo levantou-me pelo poder do nome. Pelo poder do nome, pelo poder do nome, pelo poder do nome, te levanta hoje, pelo poder do nome, age hoje, pelo poder do nome. Fique de pé, com a autorização do pastor. Ora, camonésia, forga minha. Jeová, me toma aqui esta noite e te diz: eu quero provocar um reboliço, um movimento naquele lugar. E o movimento, o agito, vai começar por você. Alguém não acreditava que tu ia andar. Alguém não acreditava que tu ia entrar no templo. Mas quando eles começarem a olhar, ele está entrando. Ela está entrando. Hoje é noite de se dar um basta à superfície. Hoje é noite de sair da superficialidade. Hoje é noite de começar um movimento. Seja a boca de Deus para alguém aqui esta noite e diga assim: vão te ver andando, adorando dentro do templo, 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 dentro do templo. A paralisia acaba hoje. A paralisia acaba hoje. A paralisia acaba hoje. A paralisia acaba hoje. O Espírito Santo desce na casa e diz para a sua igreja: se prepare para se movimentar, se prepare para abrir a boca, se prepare para ver o que nunca viu. Quem recebe?
Quem recebe, vai abrindo a boca e vai sendo cheio. 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 Deus não te chamou para a porta. Deus te chamou para dentro do templo. Dá para você abraçar pelo menos 3 pessoas e dizer: vamos andar, vamos caminhar. Diga aí, vamos nos movimentar. Eu vou entrar onde não entrava. Eu vou fazer o que eu não fazia. Eu vou sentir o que eu não sentia. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Ansioso Deus, vai crescer, vai prosperar, vai progredir, vai avançar. E alguém vai dizer: qual é o segredo? É o nome. Qual é o segredo? É o nome. O nome que levanta. Oh, tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Levanta! Socorre, Deus. Levanta! Eu estou apavorado. Eu estou desesperado e vim aqui. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.